Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. Como sempre, nós trazemos sempre especialistas em cada setor para levarmos para vocês, tanto as pessoas em gerais, como os clientes, como os alunos da faculdade de medicina, e também para os colegas médicos. Então, muitos dos assuntos que a gente fala aqui esclarece uma série de dúvidas. E hoje eu trouxe um programa sobre odontologia. Então, eu trouxe a odontóloga, a doutora Giovana Medeiros Fulco, que está aqui conosco, e aceitou conversarmos um pouco sobre radiografias de dente e outras coisas, que nós vamos falar aqui detalhadamente. Então, a Giovana Fulco, ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2010. Fez especialização em radiologia e imaginologia. Essa imaginologia odontológica foi pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2012. Ela é especialista em tomografia computadorizada pela USP, Universidade de São Paulo. Então, aqui nós estamos com a doutora Giovana Fulco, odontóloga, especialista em radiologia dentária. Então, eu me lembro, sabe, Giovana, já que eu sou já mais antigo, que as radiografias, primeiro de dente, eram um pouco complicadas. Sabe? O cara, às vezes, até revelava na hora e tal. Na hora, naqueles negóciozinho com aquelas substâncias. Isso. E hoje em dia as coisas já mudaram bastante, né? Sim. Hoje nós temos até a tomografia, né? E outras coisas que você vai nos perguntar, que eu vou lhe perguntar para você responder alguma coisa. Então eu vou deixar a abertura com você, Giovana, para você dizer algumas coisas assim de por que você escolher a radiologia em odontologia, sabendo eu que normalmente, pelo menos todos os tratamentos de canal, né, como a gente chama, precisa da radiologia, para ver como ele está e para ver se foi feito o serviço direito. Mas a gente fica nesse conhecimento muito rasteiro sobre isso. Queria que você falasse mais alguma coisa sobre o porquê de você ter se encantado com a radiologia odontológica e como foi esse caminhar seu até agora. Realmente, primeiro é um prazer, né? Muito obrigada pelo convite. Eu escolhi a odontologia na infância mesmo, já deixei tudo claro que seria a odontologia o caminho que eu iria seguir. Durante toda a faculdade, eu fui vendo, me encantando com cada especialidade, mas nunca eu assim, disse, essa é a que eu vou seguir. Mas eu tendia mais para a ortodontia. Mas quando eu fui fazer o curso, eu não gostei. E aí eu disse, agora eu vou tentar a radiologia. Foi quando eu conheci a tomografia Conibim. E aí realmente eu me encantei de verdade. Eu disse, é aqui que eu fico. Aí, pronto, segui esse rumo e estou aqui até hoje, porque realmente a tomografia, ela revolucionou não só minha vida, mas também a da odontologia, com certeza. Tudo bem. Outra coisa que eu queria saber de você é que a odontologia ela tem muita coisa, né? Se faz muita coisa. Você, além de fazer as radiologias, né? Você faz mais o que de odontologia? Eu sou especialista só trabalho nessa área mesmo, de panorâmica e tomografia Conibim, só na área de radiologia, eu não atendo os pacientes. Certo. Quer dizer que você não faz atendimento clínico assim, não é? Isso, não. Só na parte de laudos, interpretação, tudo. Essa é a minha área. Estou lhe perguntando isso porque as coisas, mais uma vez, mudaram muito. Hoje em dia, dificilmente você encontra um odontologista, um dentista, que faça, por exemplo, ele não quer mais fazer extração dentária.
É raro você encontrar. Sempre o cara tem uma especialização e eles estão caminhando muito para a parte de estética, não é? Estão fazendo muita estética facial, entrando assim, às vezes, numa coisa meio complicada, pelo menos inicialmente a gente nota muito isso, mas a odontologia é uma coisa fundamental para a saúde humana. Nós sabemos que um tártaro, nós sabemos que uma infecção dentária, quando entra na circulação, ela pode causar sérios problemas cardiológicos e sérios problemas oftalmológicos, já que a arcada dentária, todo o sangue que passa pela arcada dentária, assim que ele sai, ele passa no olho. Então, se tiver alguma infecção, o olho é como uma esponja, algo fica preso por lá e são problemas difíceis da gente resolver. Então, eu valorizo muito a parte de diagnóstico de odontologia, porque quando o paciente sente dor, ele procura o dentista. Mas tem coisas que, às vezes, ele não sente tantas dores. A piorreia já é uma complicação crônica, mas, pelo menos, como eu falo, quando tem aqueles resíduos no dente, só o dentista, quando faz o exame de rotina, que descobre o tártaro. O tártaro é altamente prejudicial para o organismo, né? Então, eu queria que você falasse algumas coisas antes de eu lhe perguntar uns detalhes aí sobre equipamentos que você usa no seu consultório. Então, realmente naquela época só tinha aquele com as aguinhas, né, que a gente tinha as radiografias perapicais, até hoje ainda tem alguns serviços, assim, não, a gente não desmerece, tivemos altos ganhos com isso, mas hoje em dia realmente está tudo muito digitalizado. Então, a radiografia está mais digital e até a panorâmica e a tomografia, né, são todos digitais também. Então, os ganhos foram mais em qualidade de imagem e menor dose de radiação. Isso também pode ser levado em consideração. Mas, em alguns serviços, realmente ainda tem o tradicional, né? A radiografia que é revelada em revelador, fixador, agulha, tudo certinho. E que também tem sua função, até hoje, sim. Porque na verdade, tudo se soma. Todas as radiografias, por exemplo, quer dizer que tem tomografia com BIM e agora não tem mais radiografia periapical, né? Não. Todas elas têm suas funções, realmente. Elas se somam no diagnóstico. Então, aí no seu consultório deve ter esses tipos de radiografia, não é isso? Eu trabalho especificamente com panorâmica e com BIM. Na minha clínica. Então, você explicasse mais ou menos como é isso, que depois a gente vai mostrar a imagem dos aparelhos que você usa para o pessoal ficar mais entendido sobre o assunto, né? Sim. Que a gente, normalmente aqui, quando a gente traz os colegas, por exemplo, eu estive aqui com o Enzo, né? E a gente vai mostrar uma série de equipamentos que ele usa no dia a dia, uma parafernália de equipamentos, né, que a gente usa, para poder informar as patologias que o paciente tem. E você está aí na sua condição também, levando esses conhecimentos para todos nós, né? Então, por que... O raio-x vai passar por aqui e vai chegar até a película radiográfica, o filme radiográfico, e, consequentemente, vai gerar uma imagem latente, que é como se fosse a gravação da imagem no filme para que a gente possa fazer logo em seguida a revelação. Então vamos prosseguir, pessoal. Bom, espero que esteja melhor a transmissão. Se vocês tiverem qualquer comentário para fazer a respeito disso, é importante para eu poder saber, porque agora eu não vou ficar mais olhando tanto se a transmissão está funcionando ou não, para a gente conseguir fluir melhor com a nossa aula. Agora a gente vai para o nosso próximo item, né? Então a gente falou aqui, antes de falar do próximo item, esse é o primeiro item porque o aparelho de raio-x ele é essencial para que a gente consiga fazer uma radiografia no consultório e ele tem que estar devidamente ali protegido para questão de biossegurança. Essa é a parte que vai conferir principalmente a vocês.
O segundo passo, né, depois que a gente tem o aparelho de raio-x ligado, por exemplo, a gente vai proteger o nosso paciente. Então, a proteção do nosso paciente vai ser através do avental de chumbo, que é esse daqui, dessa primeira seta aqui, e temos também o protetor de tireoide, tá? Vou ver se eu escrevo aqui para vocês. Então, nós temos o avental de chumbo. Então, avental de chumbo e protetor de tireoide são os dois itens de biossegurança que nós vamos utilizar. E nesse caso, uma biossegurança diferente, né? Porque é uma segurança em relação à radiação para poder diminuir ali a capacidade do organismo de absorver a radiação e basicamente o feixe da radiação e direcionado exclusivamente só para a região da boca do paciente, evitando aí as outras áreas. Canal dessa faculdade aqui, Universidade Federal de Pelotas. E aqui vocês podem observar justamente o cone aqui do raio-x, né, aquele cilindro que eles chamam de cone, mas é um cilindro. Nós temos o posicionador posicionado e aqui, ó, em azul, por exemplo, aqui esse azul mais clarinho é a película radiográfica na boca do paciente. E vocês observam a utilização do saco plástico para poder proteger, tá vendo? Então, dessa maneira aqui, fica bem mais interessante. Vocês podem procurar, depois, acho até interessante, se vocês quiserem, procurem por esse vídeo daqui, para que vocês possam ver. Tem um vídeo que mostra um pouco melhor sobre essa situação. Essa radiografia que vocês estão vendo aqui é justamente poder observar a região do periápice. E qual seria a região do periápice? Seria essa área daqui, pessoal. Ó. Isso aqui é o periápice. Aqui também vai ter o periápice. Tudo isso a gente vai chamar de periápice. Por que periápice? Porque o ápice do dente é a ponta da raiz. Vou colocar aqui em verde a região do ápice. Aqui é a região da ponta da raiz do dente. E o que é o periápice? É o que está em volta, porque peri significa em volta. Então vamos botar aqui, ó, peri significa em volta. A gente vai ter aula de periodontia futuramente. A panorâmica não ser o exame ideal para um diagnóstico de ortodontia, mas essas características elas já demonstram bastante a respeito dessa condição que o paciente possui. Uma outra... Entendeu? Mesoangulado, distangulado, ele está em direcionamento diferente. Lembrando que nessa radiografia, se eu tenho um canino que está, por exemplo, daqui para lá, assim, beleza, consigo saber que ele está indo para lá, mas eu não consigo saber se ele está na vestibular ou na palatina. Então, para isso, eu preciso fazer a radiografia oclusal ou tomografia para saber direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Consegue avaliar os seios maxilares, olha aqui. Aqui é todo as bordas, as paredes do seio. Ó, seio maxilar, assoalho, parede lateral também, parede medial, parede de teto. Aqui é assoalho de órbita, tá bom? A gente consegue avaliar as cavidades nasais, ó, direita e esquerda. Lembrando que aqui o lado direito é para cá, o lado esquerdo é para lá. Né? Paciente, a gente está olhando ele de frente. A gente consegue avaliar se tem alguma fratura óssea. Eu deixei uma radiografia panorâmica aqui que tem fratura óssea para a gente analisar daqui a pouquinho. Tá? Avaliar a condição de terceiros molares pré-exodontia. É nessa daqui que a gente avalia a condição. Ó, aqui eu consigo enxergar os terceiros molares. Ó, o siso. Eu consigo ver se ele está bom para extrair. Consigo fazer o planejamento cirúrgico a partir dessa radiografia. Entendeu? Consigo avaliar os demais dentes também para exodontia, tá bom? Consigo avaliar estruturas ósseas adjacentes, ou seja, eu consigo ver mandíbula por completo, maxila por completo, consigo ver a região de ATM, de articulação, côndilo articular, processo coronoide, incisura, tudo isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá, gente? As vértebras, ocioide, enfim, base de mandíbula, ramo de mandíbula, ângulo, tudo isso eu vou falar daqui a pouco na parte de análise da radiografia, tá? Avaliar lesões ósseas, eu consigo olhar caso tenha alguma lesão periapical, alguma lesão odontogênica, alguma lesão de origem não odontogênica, tá? Eu vou falar disso mais pra frente, tá bom? Aqui na plataforma. E quais as contraindicações? Por ela, eu não consigo avaliar a qualidade dos tecidos periapicais,
porque ela faz distorção. Principalmente em região de dentes anteriores, a gente não pode seguir ela como parâmetro, porque como ela faz uma imagem como se eu pegasse o rosto do paciente e abrisse, ela distorce o meio. Então o tamanho desses incisivos aqui... Como vocês viram aí, a radiografia panorâmica tem uma série de indicações e tem contraindicações, porque ela não avalia a qualidade dos tecidos periapicais, ela não avalia a condição periodontal, não avalia as condições pulpares, não avalia a presença de cáries, enfim, as indicações e as contraindicações da que nós chamamos radiografia panorâmica em radiologia. Então, por que a radiologia panorâmica tem um custo-benefício bom? Qual é o custo-benefício da tomografia? Isso. A radiografia panorâmica, né? Isso. Ela é de fácil e rápida execução, o paciente fica em pé. São só em torno de 15 segundos a emissão, né, da radiação. Uma baixíssima dose de radiação. E nela a gente consegue ver todas as estruturas ósseas e dentárias. Então, diagnóstico precoce de lesões, a parte de periodontia, ortodontia, acompanhamento de aparelho. Periodontia seria a parte do osso, aquele osso, né, que foi falado na piorréia. Pronto. Tudo isso consegue ser visto na radiografia panorâmica de uma forma bem geral e e que ajuda em todas as especialidades. Praticamente todas as especialidades, quando atende a primeira vez o paciente, ela já solicita isso para o paciente, essa radiografia panorâmica, devido a esse ótimo custo-benefício, em relação ao valor e à dose de radiação, muito baixa. No caso de se pedir uma radiografia de 2, 3 peças dentárias, aí como é que se faz? Sem ser a panorâmica. Sim, hoje em dia tem muito nos consultórios. Os próprios dentistas, eles têm no próprio consultório o aparelho de raio-x periapical, que é aquele tubinho, né, que coloca dentro da boca aquela radiografia pequena e emite aquela radiação. Pronto. A dose de radiação de uma panorâmica é como se fosse um periapical completo, tirasse de todos os dentinhos. É bem baixa mesmo. E nela aparece também, se tiver cárie, essas coisas, aparece tudo. Cáries maiores. Cáries maiores aparecem sim em radiografia panorâmica. Às vezes as menores existe uma sobreposição. Aqui, tanto em radiografia intrabucal quanto a panorâmica, são radiografias bidimensionais. Ela é como se fosse uma foto. Então, a gente não consegue ver com tanto detalhe tudo. Por isso que tem a tomografia também. Mas a mais indicada para cárie é a radiografia interproximal. Dessas pequenininhas, porque ela consegue... E qual seria, então, a indicação, as indicações, né, da radiografia panorâmica? Pronto, da radiografia panorâmica, principalmente o diagnóstico precoce de lesões, isso aí está em primeiro lugar, para cirurgia bucomaxilofacial. Cirurgia bucomaxilofacial, a parte de acompanhamento em tratamento ortodôntico, a parte de acompanhamento de pacientes que colocaram implantes dentários, de pacientes com doenças periodontais, como a piorréia, avaliação de dentes inclusos, muito comuns, terceiros molares, são chamados sisos ou dentiqueiros, algumas pessoas conhecem como dentiqueiros. Eles também são diagnosticados nessa radiografia. Onde é que tem esse picolé? Lá na Starbom. Oi, moça, licença. Onde tem esse picolé? Ah, ela é da Starbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Starbom, que seja Starbom. Todo dia é verão na Starbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Starbom, qualidade que surpreende. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa.
Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Me diga uma coisa, Giovana, e essa tomografia Cone-Beam, como é ela? Ela é de feixe cônico. Ela é a diferença, porque a gente fala em tomografia, o paciente já, todos pensam, eu vou deitar, né? Não, não vai deitar. Porque a médica é diferente são duas tecnologias totalmente diferentes. Então, é de feixe cônico, por isso que é Cone-Beam. O paciente fica em pé ou sentado e o feixe ele é irradiado nessa direção, né, de baixo para cima, com essa angulação. E ele é cônico. E é só uma volta que dá na cabeça do paciente, não dá aquelas várias voltas como o helicoidal, o médico, que ele deita e roda várias vezes né, a parte redonda dele. Pronto. E então isso faz com que sejam tecnologias totalmente diferentes e a dose de radiação bem mais baixa, 15 vezes mais baixa, tá? Em relação à médica, é uma média aí de 15 vezes mais baixa a dose de radiação da Cone-Beam para médica. E a qualidade de imagem é bem diferente também, porque ela realça muito dente e osso, a Cone-Beam. Já a médica, ela realça a parte de tecido mole, osso, tudo, porque eles precisam ver a extensão de lesões, né, que eles veem muito isso. A parte de cirurgia bucomaxilo usa bastante também a médica, porque vê melhor essa parte de tecido mole. Fica diferente, sabe? A bochecha, da glândula, dos linfonodos, cada um tem uma densidade. Na tomografia Cone-Beam fica tudo cinza. Tudo que é tecido mole fica cinza. Então, o que ele vê mais é tecido dentário e ósseo, a Cone-Beam. Então, a tomografia chamada helicoidal ou multislice é mais antiga, né? Foi descoberta na década de 70, isso. E ela é muito boa também. Agora, a cônica, essa mais moderna, né? É bem mais detalhada e também tem mais indicação para determinados detalhes, né? Parte mole é uma, parte óssea mais a outra. Isso. Muito bem. Agora, uma outra pergunta. Por que a tomografia Cone-Beam revolucionou tanto a odontologia? Ela revolucionou porque a gente conseguiu ter uma visão tridimensional de dentes, por exemplo, dentes tratados endodonticamente. Antigamente a gente só tinha periapical. A gente só tinha como fazer um tratamento endodôntico com a periapical. E quando não achava a luz do canal, o que é que ia fazer? Extrair o dente. Tem outras formas de se lidar com isso. Mas a tomografia Cone-Beam facilitou bastante toda essa parte de diagnóstico tridimensional mais acurado do dente. Então, a gente consegue salvar mais dentes. Por isso que tem muito salvador, né? Hoje em dia a gente pensa muito em salvar o dente. Isso. E a tomografia computadorizada ajuda muito nisso. Outra questão é não só isso, a parte endodôntica, mas também a parte óssea, né? Também a avaliação. O que é que está acontecendo no tecido ósseo? A gente vê, às vezes, uma lesão pequenininha na radiografia periapical, quando a gente vai ver em panorâmica, já está rompendo cortical, óssea, vestibular, lingual, já está
causando outras coisas, envolvendo outros dentes. Então, vê tudo com muito mais clareza. É uma tomografia que realmente é um exame que realmente, com essa visão tridimensional, consegue adicionar informações importantíssimas para o paciente e para o tratamento, né, do tratamento do paciente. O dentista conseguir ver o que realmente está acontecendo. Que, por ser bidimensional, as outras radiografias, elas escondem, elas ficam, uma estrutura fica em cima da outra. A gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo. Com a tomografia Cone-Beam, a gente já consegue ver de uma forma mais detalhada e assertiva do caso. Uma coisa assim que eu tenho curiosidade de saber é se os colegas dentistas pedem muito esse tipo de radiografia. Pedem. Antigamente, logo que foi lançado, todo mundo ficou meio assim, né? Foi lançado mais ou menos na década de 90, mas começou a chegar, né, nos centros de radiológicos, então eles ficaram meio assim, mas sem entender. Porque às vezes, por exemplo, eu, né, foi dito, né, que eu me formei em 2010, eu paguei a disciplina de radiologia, mas não foi dado tomografia Cone-Beam para gente. Entende? Então, realmente era muito novo. Mas hoje em dia não, hoje em dia já está bem disseminado. Eles realmente solicitam. Endodontistas, implantodontistas, muito implantodontistas para saber como está o osso, para poder colocar um implantezinho naquele local. A parte de terceiro molar, de lesões. Tudo Pois isso eu queria que você fizesse uma comparação para a gente entender, nós que não somos dentistas, né? Para a gente entender assim as diferenças, né, da tomografia Cone-Beam para a helicoidal ou multislice. Pronto. Qual a diferença e por quê? Aí eu vou prolongar um pouquinho mais. Hoje em dia, a odontologia ela expandiu-se tanto que se dá muito diagnóstico de tumor na gengiva, nas arcadas dentárias, que primeiro não era tão comum assim. E elas, muitas vezes, são confundidas com estomatites, até com herpes. Então, a radiografia em si não entra nesse detalhe, a não ser na parte tumoral mesmo, né? Essas tomografias, ou elas também já incluem no diagnóstico tumorações da área da arcada dentária óssea ou das partes moles. Esses dois tipos, a helicoidal e a Cone-Beam. A Cone-Beam... Perguntei muita coisa? Não, tudo bem. A Cone-Beam realmente está sendo mais solicitada quando se trata de cavidade oral. Mas, quando tem acometimento de tecido mole, eles sempre gostam de saber, assim, né? Ficam interessados em saber se realmente tem acometimento ósseo. Aquela lesão tá em tecido mole, tá em mucosa, mas ela adentrou, ela invadiu o tecido ósseo, então essa informação a tomografia vai dar, tanto a Cone-Beam quanto a helicoidal. Mas a helicoidal, ela tem como eu disse, né? Ela tem uma acurácia muito boa para todas as densidades do tecido mole. Então, quando precisa de uma avaliação mais acurada do tecido mole, realmente entra a tomografia helicoidal, a médica, né? Isso. A diferença entre elas, basicamente, é a parte técnica, né? A tecnologia delas, como eu já havia dito, um é feixe cônico, o outro é o circular. A dose de radiação muito mais baixa, em torno de 15 vezes mais baixa a Cone-Beam. E, assim, o custo-benefício, hoje em dia o plano de saúde realmente cobre, né? Em geral, a maioria cobre a tomografia médica, isso facilita. E aí, ela, em geral, é basicamente isso. Tá bom. Uma outra coisa, como eu falei aqui há pouco, qual o tumor odontogênico assim, mais comum? Porque, primeiro, eu achava assim, que muitas das causas desses tumores eram em fumantes.
diminuiu muito o número de fumantes. Eu tenho, pela minha turma lá da faculdade, meus alunos, uma classe de 80 alunos, tem duas pessoas que fumam. Quer dizer, houve uma diferença muito grande e isso foi muito bom, tanto para o câncer de pulmão como as doenças bucais, né, do interior. Mas mesmo assim, esses tumores, quais são assim a etiologia deles maior? Se é por conta da mal articulação dentária, se é por conta do próprio distorção dos dentes, modificação. O que causa mais esse tumor e qual é o mais comum? Isso, mais comum é o odontoma. Eles estão muito ligados à parte mais genética, né? Na hora da proliferação deles, eles já nascem com odontoma, entende? Então, assim, é mais voltado para isso. O ameloblastoma, ele se desenvolve. O odontoma também pode se desenvolver, mas tanto o ameloblastoma quanto o odontoma são os mais prevalentes. De câncer da boca. Mas eles, nenhum dos dois estão ligados ao fumo, tudo, mas realmente, o fumo, ele tem ligação com câncer de boca, né? Realmente é parte de câncer, e não de tumor odontogênico, porque o tumor odontogênico, que eu digo ameloblastoma e odontoma, eles são benignos. O câncer de boca, ele é maligno, né? Então, é mais a parte, está mais ligada a isso. Quando tem a falta de higiene misturada com o uso do cigarro, aí desenvolve. Outra coisa assim que é muito, a gente nos preocupando muito, pelo menos na parte médica, a gente, quando vai indicar uma radiografia, uma tomografia ou uma ressonância magnética, a gente, para escolher esses tipos, a gente pensa muito assim, crianças e pessoas que estão grávidas. Então, nesse caso aí da radiologia odontológica, quais são esses cuidados que devemos ter, ou que vocês têm realmente? Esses pacientes também são problemáticos, no caso, para fazer esse tipo de exame? Isso. A criança, a partir de 5 anos, ela já tem autonomia de ficar em pé e paradinha, nesses 15 segundos, ela já consegue fazer o exame, tanto tomográfico quanto a radiografia panorâmica. As mulheres grávidas, o primeiro trimestre é realmente o essencial para se precaver, porque se existe realmente necessidade, faz, se não, não faz, só em caso de urgência mesmo, porque depois espera o primeiro trimestre, depois acompanha. Aí consegue fazer melhor depois desse primeiro trimestre, com mais segurança, né? Giovana, e os aparelhos? É necessário muito equipamento? Por exemplo, você me parece que adquiriu alguma coisa aí recentemente. Você deixou de usar os outros, está tudo junto ainda aí trabalhando? Como é isso? Isso, a gente trocou, graças a Deus deu certo, a gente trocou o equipamento que a gente tinha com a tecnologia inferior ao que a gente adquiriu, que tem uma tecnologia superior, com a melhor qualidade de imagem. Porque no mercado vai surgindo, vai evoluindo, né? Então, como tudo na vida, a radiologia, a tomografia, da mesma forma, vai evoluindo e a gente vai acompanhando essa evolução. Foi aí que a gente adquiriu o tomógrafo novo. O outro a gente, se desfez, vendeu. Certo, Giovana. Eu queria saber, assim, depois eu quero que eu vou mostrar aqui para os nossos telespectadores como é esse equipamento, né? Depois a gente vai passar aqui para eles verem isso. Voltaremos a falar sobre esses equipamentos. Porque muitas vezes os equipamentos até assustam, né, os pacientes. Por exemplo, se você entrar numa ressonância magnética, tem paciente que quando olha aquele tubo, aí fica com receio, né? Tem pessoas que nem gostam, né, de entrar naquilo. Depois, por conta do barulho também. Aí, nesses equipamentos que eu vou mostrar aqui para os telespectadores, você já poderia nos falar alguma coisa sobre como eles trabalham
e como o paciente pode ficar bem tranquilo em relação a eles. Em relação ao aparelho. Isso. Isso. É super tranquilo, eles só precisam tirar os brincos, o cordão, os óculos, e se posicionar na máquina de acordo com a orientação da técnica. Vai sempre morder uma hastezinha, tudo. É bem tranquilo, é bem fácil, e só são 15 segundos, e a radiação é muito baixa. Tem que ficar tranquilo mesmo, porque realmente, apesar de ser alta resolução de imagem, continua sendo uma dose de radiação muito baixa. E fica sozinho na sala e depois a gente entra e tira o paciente de posição. Mas é super fácil, rápido, bem tranquilo mesmo. Muito bem, Giovana. Eu sempre, assim, admirei, né, porque a odontologia ela é muito próxima à medicina. Inclusive, nos países europeus, é na faculdade de medicina que o curso de odontologia acontece. Então, se estuda as matérias do que o médico também precisa. Por quê? Porque ela está diretamente ligada a uma série de outros problemas médicos também, né? Então, a odontologia, inclusive, só tem 3 pessoas que devem medicar. É o que trabalha com animais, o médico e o dentista. Essas seriam as pessoas que deveriam prescrever com segurança o medicamento. Mas hoje em dia já está quase todo mundo estudando também farmacologia e outras coisas, estão prescrevendo medicamentos, mas que é necessário uma responsabilidade muito grande, porque o medicamento, dependendo da dose, ele se torna um veneno, né? Então, precisando conhecer muito o paciente e tudo mais. E vocês utilizam muito, que está havendo até uma polêmica agora aí, na parte do cirurgião dentista, né? Por conta de ele estar usando sedação no paciente. Porque, na realidade, o dentista ele usa mais a anestesia local, que é muito tranquila, é uma experiência muito boa que o odontólogo tem. Mas agora o pessoal está usando já sedação para coisas mais complicadas e parece que vai ter que ter uma normatização disso para ele ter uma capacidade maior. Porque, por exemplo, eu sou médico, e eu posso operar meus pacientes de olho, muitas vezes sem o anestesista, mas enquanto eu uso anestesia local. Quando eu preciso de uma sedação, e muitas vezes até sem essa sedação, eu gosto do anestesista estar próximo. Por quê? Porque enquanto eu estou trabalhando no olho do paciente, eu não quero me preocupar com a respiração dele, com o coração, enfim, o anestesista nos dá uma cobertura muito melhor, né? Então, essas coisas hoje vão tudo evoluindo, e a gente nota isso, né? Por exemplo, eu tenho o maior respeito para o dentista bucomaxilofacial. O cara trabalha com coisa complicada, já completamente diferente, o médico já não mete a mão ali, entendeu? Porque quando há fratura de mandíbula, há uma alteração muito grande na nutrição do paciente. Então, você emendar osso, estar se mexendo constantemente, quer dizer, é uma especialidade muito espetacular que eu acho dentro da odontologia. E aí, quando chega no seu caso, aí eu digo, tudo que o dentista faz, depois ele precisa checar se está bem feito, fazendo o quê? Uma radiologia, não é verdade? Então, era isso que eu queria que você desse uma explicação assim mais certa do que essa que eu falei aqui agora, que é uma complementação de qualquer situação do dentista atual, é fazermos esse estudo radiológico, né? Isso. Eu gostei desse termo, estudo radiológico, é exatamente isso, porque ele está na clínica, ele, por exemplo, só tem a imperapical à disposição dele, a interproximal, e ele vê ali uma imagem que ele não está entendendo o que está acontecendo, porque corta, né? Porque é pequenininho. Aí corta, não consegue ver a extensão total da lesão, ou de outra coisa que ele vê da raiz. Enfim, tudo isso a gente consegue ver complementando com a tomografia Conibin. De uma forma muito simples, a gente consegue essa imagem
e descrevendo, detalhando bem todo esse exame, ele vai entender o que está acontecendo naquela região. Então, é mais ou menos isso, essa complementariedade que a gente tem, então, essa comunicação entre o clínico e a radiologia é super importante. E eles se complementam, a gente se complementa, está todo mundo aqui um ajudando o outro, né? Moço, onde é que tem esse picolé? Lá na Esterbom. Oi, moça, licença. Onde tem esse picolé? Ah, ela da Esterbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Esterbom, que seja Esterbom. Todo dia é verão na Esterbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Esterbom, qualidade que surpreende. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Existe uma alteração assim muito comum que a gente consegue, como médico, ver, que é a ATM, né? Articulação temporomandibular e as alterações. Qual é como é que se chama, a ajuda? Qual é que vocês radiologicamente fazem para que o paciente se beneficie? No caso da ATM, a gente tem vários aparelhos, equipamentos que podem nos ajudar. O primeiro, que é o padrão ouro, seria a ressonância magnética, já que dá para ver com muito detalhe o disco, que é exatamente porque tem a eminência e o côndilo. O disco é que ele faz deslizar e a gente abrir a boca. Então, saber a localização desse disco é super importante. E na tomografia, tanto médica quanto a Conibin, não dá para ver. Mas, se a gente quiser ver só a parte óssea, que também tem um acometimento, a parte de artrose e tudo, dá sim para ver na Conibin e na médica a gente fazer uma avaliação diagnóstico dessa ATM. Ok, doutora Giovana. Eu queria que você dissesse agora mais coisas que eu não soube lhe perguntar. Coisas da sua especialidade, as vibrações que você tem, os diagnósticos, se tem alguma história assim que lhe chamou a atenção dentro da sua especialidade esse tempo todo, né? Já viu muito caso aí. E algum conselho que você possa dar também às pessoas, de uma maneira geral, que estão assistindo o nosso programa. Um recado para seus colegas dentistas, né? Odontólogos, cirurgiões dentistas. E, finalmente, para o nosso estudante de medicina. Sim, então. A gente... eu vejo muito que a prática clínica minha mesma é bem de planejamento para implantodontia. A gente está muito voltado para isso e também está chegando realmente muito caso de endodontia, para saber o que é que aconteceu, se fraturou o dentinho, se não fraturou, se perfurou. Isso tudo está acontecendo. E o que é que a gente vê bastante? É solicitado um dentinho, uma região, mas às vezes uma região vizinha está com algum acometimento. Existem muitos achados radiográficos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o radiologista tem que estar bem atento a isso, né? A ver que realmente pode acontecer alguma coisa
logo ao lado, né? Logo ao lado do que está se analisando. E um recado que eu posso dar para os dentistas realmente é que continuem com esse pensamento de compartilhar, de comunicação entre o centro radiológico e os casos dele, e o que ele deseja. É super importante essa comunicação, para a gente chegar no melhor diagnóstico. E o estudante de medicina, ele pode também ter esse conhecimento e saber que tem essa ferramenta de exposição, porque às vezes tem acometimento em seios da face, né? Que às vezes é a parte do otorrino. A gente consegue ver a parte de seios da face. E aí consegue fazer um tratamento em conjunto. E os otorrinos conseguem ajudar de uma forma diferente. Por exemplo, a parte de sinusite, a gente encontra bastante a parte de sinusite aguda e crônica. Aguda é quando mais tem as bolinhas, né? Isso, a crônica já tem mais aquele aspecto lobular. Pronto. Então, tudo isso a gente consegue diagnosticar também e encaminhar o paciente. Na parte de radiografia panorâmica, por exemplo, um achado, que foi dito, né? Que a gente tem essa parte de ateromas são nas artérias aortas, não desenvolve a parte de ateromas. Pronto, tudo isso a gente consegue ver também na panorâmica, já fica atento com o cardiologista, já para fazer um efeito o exame Doppler, né? Então, essa é como foi dito, né, pelo senhor, tudo isso a gente tem que estar em conjunto. Somos todos da área da saúde, estamos aqui para ajudar o paciente, e toda informação é bem-vinda para somar e dar o melhor diagnóstico para ele. Hoje em dia, a gente está num período dos implantes. Então, hoje está começando a diminuir aquelas placas que se colocavam e até as dentaduras, como se falava mesmo. Né? Então, hoje está na época dos transplantes e dos implantes. Aí entra muito o seu trabalho, eu acho, porque quando o odontologista vai trabalhar para fazer um implante, às vezes ele não sabe a constituição óssea do paciente. Já com a idade há uma rarefação óssea. E muitos pacientes, por terem perdido um dente cedo, ele começa a rarefazer aquele osso. E aí o que eu queria que você desse uma explicação para a gente é que muitas vezes, se o dentista não tiver aquele cuidado de olhar como é que está a arcada dentária inferior, por exemplo, ele pode não servir para fazer o implante, porque ele precisa de uma profundidade X. Isso. E olhando para a parte superior, tem pessoas que têm, por exemplo, os caninos, às vezes eles são tão implantados que vão até o seio maxilar. Então, tudo isso tem assim um prognóstico muito importante que é feito, eu entendo que seja feito radiologicamente. Então, se você puder falar alguma coisa sobre isso. Isso. A gente faz, é super comum, desde a época que não existia tomografia com ninguém, até a médica já entrou nessa parte de medição. Essa parte de medição é super importante e bem comum na clínica. Então, eles têm que ver isso como realmente sendo um artefato super útil para todo mundo, né? Porque traz segurança para ele na hora da cirurgia e para o paciente que vai receber aquele implante. Então, realmente, é bem tranquilo fazer as medidas de altura e largura do osso, tanto inferior quanto superior, para determinar o tamanho e qualidade desse implante a ser colocado. A gente como radiologista, somos apenas treinados para fazer essas medidas. Quem vai resolver qual implante é ser colocado realmente são eles. Isso a gente está super cientes. Mas é realmente importante fazer isso, a parte de medições, né? Utilizar a tomografia para isso. Pois é. Então, Giovana, eu queria que você
Agora nos diga mais alguma coisa que você está com vontade de falar, de explicar, dizer alguma coisa para nós que não somos dentistas, né? Para que a gente possa aprender e cuidar mais dos nossos dentes, que são tão importantes para a nossa nutrição. Realmente a nutrição ela começa na boca. Então, se a pessoa não tem uma boa mastigação, ele começa a não digerir bem os hidratos de carbono. Então, é uma coisa importante se ter uma boa arcada dentária e tem também uma boa articulação, né? Quando a gente começa a perder dentes, começa a ficar com essa articulação atrapalhada, já mexe com a ATM, e tem pessoas que são portadoras de cefaleias ou dores de cabeça por conta de problemas realmente dentárias. Então, você fica mais à vontade em dizer mais alguma coisa sobre a sua especialidade e estou inteiramente à sua disposição. Pode falar. Então, o que eu acho super importante deixar muito claro para todo mundo é a importância da radiografia panorâmica, sim, porque às vezes a gente está muito acostumado ali com as perapicásias interproximais que realmente dão bastante resultado, mas a radiografia panorâmica tem realmente um ótimo custo-benefício e pode ter o diagnóstico precoce de lesões, que começam pequenininhas, né? Tem como foi dito, né, o odontoma, ameloblastoma, que ele tem diagnóstico diferencial com ceratocisto, com mixoma, e tudo isso, eles, sabe ser benigno, eles corroem o osso de uma forma muito rápida. Então, é super importante, primeiro vez que vê o paciente, ter essa imagem. A gente, às vezes, até esquece, o dentista pode até esquecer. Só fazer as interproximais, saber se tem cárie, super importante, mas tem esse outro lado. Já que a máquina não está no consultório dele, pode ser que ele esqueça. Então, é bom deixar bem claro isso. E também a tomografia Conimbin, né, que revolucionou a odontologia e revolucionou também a prática clínica. Então, ajuda demais a parte de implante, de endodontia, de pério. Então, tudo isso pode... Ortodontia, com certeza. Tudo isso pode ajudar de forma espetacular na prática clínica do dentista. Ok, doutora João. Foi muito bom a gente se encontrar aqui e conversar isso. E o programa fica inteiramente assim, aberto para sempre que você tiver uma vontade de vir aqui conversar para a gente, dizer alguma coisa. Aqui as portas estão abertas, né? A gente vai mostrar a evolução que você pode fazer com esse aparelho que você adquiriu recentemente, mostrando assim que tudo na vida está em movimento, né? A gente em oftalmologia também tem essas coisas, né? Vez por outra chega um equipamento que nos dá mais detalhes, então a gente já pensa em trocar e ficar utilizando ele de uma maneira mais assim, correta e com diagnósticos muito mais precisos. Isso. Com certeza. Então, Giovana, eu agradeço e espero que você volte outras vezes aqui para o nosso programa. Então, meus caros telespectadores, hoje nós falamos sobre a parte radiológica da odontologia, que faz parte assim completa de um diagnóstico mais preciso para se projetar algum trabalho e também para se diagnosticar algumas coisas, porque às vezes o paciente extrai um dente, mas fica a dúvida se a raiz quebrou ou não saiu. Quer dizer, tem muita coisa que fica fechado lá dentro e que é a radiologia que vai nos mostrar isso. Então, nós estamos mostrando aqui a necessidade, muitas vezes, de se fazer uma complementação com imagem para que a gente possa fazer as coisas mais detalhadas. Então, eu agradeço a todos e a você também, Giovana. Até a volta. Até o próximo programa, então. Tchau. Tchau, obrigada.
A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.